falaram a vida inteira que quem tem diabetes não pode comer absolutamente nenhum doce? Pois fique calmo que eu vim aqui pra te dizer que tem um jeito certo de comer aquele docinho que você ama. Se você não me conhece, meu nome é Maria Eduarda Dantas, eu sou estudante de medicina, eu tenho diabetes tipo 1 desde os 8 anos de idade e sou influenciadora digital, e você me encontra em todas as redes como @pâncreasartificial. Por aqui, eu estudo diabetes há mais que 10 anos para transformar esse tema que é tão complexo em algo mais simples e fácil de você entender, sem terrorismos, sem loucuras. Aqui é tratamento baseado em evidências no que funciona de alguém que aprende e vive na prática. Mas antes de eu te contar aqui como é que você vai comer aquele docinho que você ama sem estragar o seu diabetes, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no meu canal, porque sempre tem vídeo novo. E aí agora você tá se perguntando, mas Duda, tem jeito certo de consumir doce? Porque pra mim, consumir doce era tipo assim, eu vou chutar o balde, vou botar pra lascar com o meu diabetes e eu vou comer um doce. Sempre achei que foi assim e todo mundo sempre me falou que seria assim. E bom, isso é o que a maioria das pessoas sabem. Mas, na verdade, sim, existe um jeito certo de consumir o doce. E eu não apenas vou te falar, eu vou te provar com um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho diabetes do tipo 1 e eu uso um sensor de glicose que mede minha glicemia de forma contínua. Ele tá aqui. E eu fiz o teste de consumir um mesmo doce em 2 dias seguidos, no mesmo horário. Porém, eu fiz alguns ajustes do primeiro pro segundo dia. Dá uma olhada. No primeiro dia, esse doce fez a minha glicemia subir em torno de 110 pontos. Ou seja, aumentou 110 entre antes de consumir e depois de consumir. Agora, no outro dia, eu fiz alguns ajustes e esse mesmo doce fez minha glicemia subir apenas 50 pontos. Ou seja, o impacto foi quase a metade do primeiro, sendo que eu consumi o mesmo doce na mesma quantidade. Mas vem comigo que eu vou te explicar esse negócio melhor. Imagina essa situação. Você tem diabetes e você tá 100% proibido de comer qualquer doce. Seu médico disse que você não pode nem olhar pro doce. Você já tá meses sem comer nada de açúcar. E aí, um belo dia, você tá na padaria, você avista aquela torta linda, maravilhosa, cheia de chocolate. Aquela torta que você amava comer e que você tá sem comer, já tem quase 1 ano que você tá sem comer essa torta. Você olha pra aquela torta e você diz assim, rapaz, essa torta daí vai ser minha. Sua barriga tá roncando, você diz, hoje eu vou ser rebelde. Compra a bendita da torta. Chega em casa morrendo de fome e come aquela torta, aquele doce, como se não houvesse amanhã. Você come. No final você comeu tanto doce que você fica estatelado no chão. E esse aí é exatamente o jeito errado de se consumir um doce quando você tem diabetes. Porque, sim, tem um jeito de consumir aquela torta, aquele docinho que você gosta, e um jeito muito mais inteligente e que não vai fazer você ficar se sentindo mal e com a glicemia altíssima depois de comer. Isso porque uma mesma comida pode ter um impacto completamente no seu açúcar no sangue, dependendo de alguns fatores. Existem fatores que vão alterar a forma com que esse alimento vai ser digerido e vai ser absorvido no seu corpo. O primeiro fator é o horário do dia, porque sim, um mesmo alimento consumido em diferentes horários vai ter um impacto diferente na sua glicemia. Geralmente, as pessoas tendem a ter mais resistência à ação da insulina de manhã, que é o horário em que há a secreção de vários hormônios contrarreguladores da insulina, como, por exemplo, o GH, o glucagon, o cortisol. E isso acontece em todas as pessoas, não só em quem não tem diabetes, tá? Mas em quem tem diabetes, normalmente é mais fácil de notar que a glicemia tende a subir mais fácil, tende a ficar mais alta no início da manhã. Portanto, se você for consumir algo que tem mais açúcar, mais carboidrato, provavelmente vai ser melhor para você caso você consuma em outro horário que não seja no início da manhã. Além disso, o nível de atividade física faz toda a diferença. Sim, se você consumir um doce e logo após for caminhar, a sua glicemia vai subir muito menos do que se você simplesmente comer o doce e deitar na cama. Ou, por exemplo, se você faz academia regularmente, quando você consumir um doce, o impacto vai ser muito menor do que se você for uma pessoa sedentária. Inclusive, isso daí da atividade física foi exatamente um dos fatores que fez com que aquele resultado de comer um doce que eu mostrei logo no início desse vídeo fosse tão diferente. Na primeira vez que eu comi apenas um bolo de chocolate e fiquei sentada. E no segundo dia, eu consumi esse mesmo bolo na mesma quantidade e depois eu fui caminhar. E isso foi um dos fatores que fez com que o impacto fosse muito menor. Agora nós vamos para um outro fator que inclusive também
também aconteceu aí nesse exemplo que eu dei, que é os acompanhamentos que você tem junto com esse doce. O que eu quero dizer com isso? Quando você consome um doce que majoritariamente é feito de carboidratos que vão ser convertidos em açúcar no seu corpo, esses carboidratos vão ser absorvidos muito rapidamente. Porém, existe uma forma de fazer com que esse carboidrato demore mais a ser absorvido, dando assim a oportunidade do seu corpo de não ter um pico de glicose tão grande no seu sangue. E como é que isso é feito? Quando você consome um doce sozinho, ele vai ser rapidamente absorvido, convertido em glicose e vai aumentar a sua glicemia super rápido. Mas, se por outro lado você consumir uma alimentação saudável, então consumir um prato com saladas, verduras, carnes e depois de sobremesa você consumir esse doce, o seu corpo vai levar muito mais tempo para conseguir digerir e absorver esse carboidrato, fazendo com que assim o pico de glicose desse doce seja mais lento e talvez até mesmo menor. E digo que ele vai ser menor também por mais um fator que vai acontecer caso você consuma o doce após uma refeição: a quantidade. Se você for consumir um doce após uma refeição, você já vai estar saciado. Então, é muito mais difícil que você exagere e coma grandes quantidades de doce. E isso faz toda a diferença, porque não é só porque você está comendo um doce que você tem que se acabar e comer um monte. Não, a quantidade faz muita diferença. Então, quando você escolher consumir um doce, coma em moderação e preferencialmente coma depois de uma refeição completa que tenha saladas, que tenha legumes, verduras. Isso vai mudar completamente o impacto. Então, vamos voltar àquele teste que eu mostrei lá no início. Nesse teste eu consumi exatamente a mesma coisa. Eu comi uma fatia de bolo feita com açúcar, farinha de trigo e com calda de chocolate, tudo cheio de açúcar. Só que no primeiro dia eu consumi apenas essa fatia. No meio da tarde eu tava com a barriga vazia, consumi apenas essa fatia de bolo e fiquei sentada. O impacto na minha glicemia foi em torno de 110 pontos, ou seja, aumentou a minha glicemia 110 pontos. Enquanto, quando eu comi a mesma quantidade de bolo, porém eu consumi depois de um almoço em que eu consumi proteínas e logo em seguida eu fui caminhar, o impacto foi muito menor. Subiu minha glicemia em torno de 50 pontos. Ou seja, subiu minha glicemia menos que a metade. Simplesmente porque eu fiz uma caminhada, tá, gente? Não foi corrida, não. Fiz uma caminhada leve de 15 minutos após consumir esse doce e eu não consumi esse doce sozinho. Eu consumi após uma refeição principal com proteínas, com gorduras que ajudam a lentificar a absorção desse doce. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso que eu te ensinei aqui nesse vídeo? Primeiro, sim, doces vão aumentar a sua glicemia. E é por isso que consumir eles não deve ser rotina. Mas, como uma pessoa que tem diabetes e que é estudante da área da saúde, eu sei que é quase impossível você não consumir nunca mais nenhum doce. Então, o meu conselho pra você é, quando você escolha consumir um doce que realmente vai valer a pena. Aquele doce que realmente se diz, nossa, isso daqui vale a pena eu comer um pouquinho. E quando você for comer, sempre coma de barriga cheia depois de uma refeição. Tome cuidado com a quantidade, coma o mínimo possível e, se possível, faça uma atividade física, uma caminhadazinha leve, um aeróbico, logo depois de consumir. E eu te garanto que fazendo isso, comer um docinho de forma ocasional não vai ser um problema na sua vida, mesmo você tendo diabetes. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, porque eu sei que esse mundo do diabetes é cheio de mitos e terrorismos, e eu acredito que essa não é a melhor forma para conduzir uma condição que é crônica. Aqui, eu gosto de levar as coisas com leveza e com realismo, porque eu vivo exatamente o que você vive. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar com aquela pessoa que tem diabetes e que ama comer um docinho, porque com consciência e responsabilidade a gente pode. Um beijo!